Terminam nesta quinta-feira as inscrições para o concurso público da Prefeitura de São José dos Campos. São 40 vagas disponíveis para médicos, analistas em saúde, assistente técnico em saúde, auditor tributário, analista em gestão municipal e analista técnico. Segundo a Prefeitura, a previsão é de contratação imediata. Carolina Silva. As inscrições podem ser feitas no site www.vunesp.com.br até às 8 horas da noite da próxima quinta-feira. E a taxa é de R$ 56,50 para quem tem nível técnico e R$ 82,20 para quem tem formação superior. Das 40 oportunidades oferecidas, 30 são para a área da saúde. Os médicos que forem selecionados vão trabalhar nas unidades de especialidades de saúde e nas unidades de pronto atendimento. De acordo com a Prefeitura, as contratações devem ser feitas logo depois da conclusão desse processo seletivo. Agora nós vamos falar sobre os salários. Eles podem variar de R$ 1.435,30 até R$ 6.802,52. E algumas funções ainda têm adicionais. O edital com todas as informações está no mesmo site de onde pode ser feita a inscrição. Então vamos só relembrar. O cadastro tem que ser feito até às 8 horas da noite dessa próxima quinta-feira, dia 25 de outubro. Carolina Silva, de São José dos Campos, para o Repórter Setorial. Os clubes de leitura se espalham pelo país e ajudam a fomentar o mercado editorial brasileiro. Além de vender livros, esses clubes estimulam os debates entre os leitores. Eles são leitores assíduos. Para mim, a leitura é uma coisa bem natural em casa. Meus pais leem bastante, então eu nunca tive dificuldade de pegar um livro para ler. Eles fazem parte de um clube de livros. Pagam R$ 86,90 por mês para receber em casa uma caixa como esta. Eu não acho caro, porque é mais do que o livro, não é o livro, é uma viagem. O livro vem acompanhado por vários objetos. Uma experiência única de leitura, muito mais sensorial. Neste kit, vem um saquinho com pó de café, uma loção com cheiro de rosas, vários brindes e até um QR Code para uma playlist de música. Tudo isso tem a ver com o conteúdo do livro. Geralmente, claro, tem um livro jovem adulto, né, que ele vai para um público aí entre os 15 até os 20 anos. O nosso público, na verdade, é maior que esse. E aí tem os itens para você comer ou sentir o cheiro e todos saídos diretamente da história, como se você estivesse experimentando as coisas junto com o personagem. Os assinantes fazem uma espécie de sarau virtual e de vez em quando se encontram. Afinal, este é um clube de leitura. A gente pode encontrar as outras pessoas que estão lendo o mesmo livro, estão desesperadas do mesmo jeito, querem continuação. Então é muito único, sabe? Eu acho importante ler porque a gente tem os encontrinhos, que são encontros da galera aqui de São Paulo, que a gente se encontra e a gente discute sobre o livro. Os clubes de livros se tornaram um alento para o mercado editorial, que enfrenta um período bem difícil. Os consumidores estão comprando menos livros e livrarias têm fechado as portas. De 2014 a 2016, o segmento caiu 20% no país. Isso significa que 50 milhões de livros deixaram de ser vendidos. Os clubes ajudam porque despertam o interesse do leitor pelo autor. As editoras também aderiram a este modelo de negócio e estão desenvolvendo os próprios clubes por assinatura. A gente viu o Clube do Livro como uma extensão natural nesse processo de aproximação, que todo dia a gente passa por livraria, né? Os livros têm que ir para livrarias para chegarem aos leitores, mas a gente tem feito esse contato direto com eles já há alguns anos pelas redes sociais. E no final das contas, você está falando de pessoas que vão receber esse livro em casa e que elas vão ler o livro e vão ficar falando na internet sobre o livro. Isso, de alguma forma, aguça as outras pessoas a quererem esse livro também. E no fim, todo mundo ganha: editoras, livrarias e leitores. Vida saudável é o nosso tema hoje aqui, conversando com Estela Vilela, estrategista em emagrecimento, que veio aqui colaborar conosco sobre esse assunto. Essa história de justificar que mudou o comportamento, que se tornou compulsivo, que emagreceu, que engordou por conta de um problema psicológico, isso tem base científica ou é jogada? Sim. Hoje, Catal, de obesidade, a gente separa ela em 2 pontos. 15% da obesidade de hoje é por fatores metabólicos e genéticos e 85%
é por outros fatores. Desses 85%, 2% somente são os compulsivos, que é onde você me questionou aí. Só que compulsivo é aquele que come até o reboco da parede. Ele precisa da ação da mastigação, ele precisa comer qualquer coisa. E existem os irresponsáveis alimentares e os formadores de maus hábitos. Será que o segredo é o camarada também não se dedicar ao primeiro prato assim com tanta veemência? Comer um pouquinho no almoço, depois fazer um lanchezinho às 3 horas da tarde. Isso é muito importante o planejamento. Quanto mais informação certa você dá para o seu corpo, mais resposta certa ele vai dar. E aí, voltando àquela questão do irresponsável alimentar, a gente sabe que está errado e a gente faz. E os maus hábitos, a gente não sabe que é errado e a gente faz também. Então, eu falo assim, hoje em dia, as pessoas elas acham a comida como o seu refúgio. A comida ela não tem que ser o seu refúgio. A gente tem que tirar o foco da comida e achar outras estratégias. Porque senão, estou triste, eu como, estou feliz, eu como. Tudo vai descontar na comida. Mas até quando? E se estiver infeliz, come também. Come também. E aí eu falo, vai adiantar? Aí comeu, engordou, vai ter mais um problema. Pois é. Então hoje nós temos várias ferramentas para desviar o seu foco da comida e achar outras fontes de prazer. E aí por isso que a gente tem que trabalhar muito o nosso cérebro. Hoje nós temos 2 pontos aqui que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes, que é o sistema límbico, que está bem aqui dentro, e o córtex pré-frontal. O sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E se a gente for por ele toda vez, a gente vai se dar mal, não é verdade? Por isso que a gente tem que ativar o nosso córtex pré-frontal para a gente pensar antes de fazer alguma coisa. É onde a gente entra em ação, a gente pensa o que a gente tem que fazer. Então, isso é muito importante a gente ativar essa parte do nosso cérebro para a gente ter atitudes. Então, a gente pensar antes de comer. Eu falo assim, a gente não faz uma faculdade, a gente não estuda, não dedica o tempo. O emagrecimento e a nossa saúde também tem que ser assim. A gente tem que dedicar o tempo a ela, eu falo até estudar, preparar um momento mesmo para a gente se planejar. E quando a gente planeja as compras, a gente não tem aquele sabotador que fica na nossa cabeça, não tem nada na sua casa para comer, pede uma pizza. Não é verdade? Verdade. O mais fácil. Compra uma lasanha pré-pronta, daquela que vende lá no supermercado. Sódio, não é verdade? E aí chega no médico, o médico fala assim, tem que emagrecer, mas emagrecer, qual que é o principal? É a gente mudar esses hábitos. Estela, então me diz, comer fora é o grande vilão dessa história aí do emagrecimento, da vida saudável, ou pode, às vezes, dar um passeio lá na gôndola? Pode sim, mas a gente tem que estar com o nosso... Festinha de aniversário, a gente fica com a boca apertada. É o que eu falo, nós ou pode temos pegar um brigadeiro. e comer escondido. É o que eu falo assim, nós temos que fazer boas escolhas. Por isso que eu falo que a dieta ela não funciona, porque ela tem o início e ela tem um fim. E geralmente a gente faz dia do lixo na dieta. E aí que não funciona, porque a gente já acorda com aquele pensamento sabotador que a gente pode comer tudo. Dia do lixo tem na semana? Existe, mas a gente não trabalha com isso. A gente trabalha em dia após dia, a gente fazer boas escolhas para a gente gerar um hábito. E gerar um hábito exige dedicação, comprometimento. Não só comigo, mas com o paciente mesmo. E tem sempre aquele capetinha na festa que fica assim, por que você não come? Não vai fazer mal, só um pedacinho. Aí eu falo assim, a gente tem que entender aonde a gente quer chegar. Não é verdade? A gente tem que ter um propósito. Se você está numa alimentação, quer mudar o seu corpo, você tem que mudar a sua mente primeiro. Então, isso é muito importante. Voltando à questão do restaurante, a gente pode sim comer em restaurante, mas a gente tem que fazer boas escolhas. Mas também é legal a gente se planejar e a gente fazer a nossa marmitinha também em casa, porque a gente sabe o que a gente pode comer, fazer as combinações certas dos alimentos. Mas o mais importante, Cataldi, é a gente ser livre. Então, quanto mais você sabe o que você pode comer uma pizza de vez em quando. A questão não é o que comer, mas a quantidade. Estela, eu acho que a gente tem que aproveitar o seu conhecimento e esse momento da televisão para dar um toque na turma com relação à obesidade e sobrepeso. Sim. Para o pessoal saber o risco que está correndo com a obesidade e sobrepeso. Você não pode dar um toque aí, não? Sim. A obesidade hoje, eu falo que ela causa muitas doenças, né? Como nós já falamos. Então, a gente tem que parar para pensar. E daqui 1 ano, e daqui 5 anos, como é que eu vou estar? A obesidade, ela causa várias doenças crônicas, né? Como a hipertensão, como a diabetes,
como doenças de sobrecargas articulares, por exemplo. Às vezes a pessoa vai lá, faz 30 sessões de fisioterapia para uma dor no joelho. Olha, e diabetes tem decorrência também com a tua cegueira e amputações, hein? Sim, sim. E aí adianta o paciente ficar lá fazendo várias e várias sessões de fisioterapia e se a gente não tratar a causa, sendo que a obesidade é a causa, então eu falo, é um ciclo vicioso. Hoje nós temos que tratar a causa, que é a obesidade. Eu falo que é o começo de todos os males aí. Então o que a gente tem que fazer? Se você não pode ir numa nutricionista ou você tem dificuldade de ir em algum lugar cuidar da sua saúde, você pode começar em casa. Fisioterapia e exercícios são fundamentais, mas decorrem também de outros acompanhamentos. Tem que cuidar, eu fico preocupado porque eu vejo muita gente acordando cedo e indo para a esquina, para aquelas maquininhas que muitas prefeituras estão instalando aí, sem um professor de educação física, sem uma orientação. Aí o cara vai para lá, fica feito um louco olhando aquele negócio. E no final, uma caminhadinha talvez funcionasse mais do que aquilo tudo. Também. E a gente também tem que pensar o que a gente pode comer antes dessa caminhada. Então, faz muita diferença para o nosso organismo. Inclusive, a gente fala assim, tem que comer de 3 em 3 horas? Não necessariamente. Você pode comer de 2 horas e meia ou até de 4 em 4 horas, seguindo o seu ritmo de vida, seguindo o seu planejamento, a sua rotina. Mas o mais importante é ofertar nutriente para o seu corpo, é ele entender que sempre você vai estar nutrindo ele. Porque imagina só, Cataldi, hoje eu não vou almoçar, então vou pular uma refeição. O seu corpo pensa assim, não sei quando o Cataldi vai comer de novo, então eu vou reservar, vou guardar essas calorias para mim. Mas não é isso que é interessante, porque daí a gente começa a fazer o quê? Acúmulo. E aí a gente começa a ter reserva. Para onde vai a reserva, Cataldi? Aí não é legal, não é verdade? Estela, nós temos ainda 30 segundos. Eu tenho a impressão que nós falamos bastante sobre o assunto, mas é uma coisa muito legal, né? né? Bem abrangente. Tem muita coisa para você falar. Tem um contato, um site que você possa passar para a gente, para as pessoas dirigirem perguntas também a você lá? Sim, nós temos a página da clínica, que é Clínica Doutora Estela Vilela. Nós temos também o nosso Instagram, que é Doutora Estela Vilela. E também nós temos o telefone da clínica, que é o 3224-4679. E o nosso WhatsApp também, que a gente tem uma equipe também para te atender e tirar algumas dúvidas também, que é o telefone WhatsApp, que é o 982818126. Então, lá também você pode agendar uma consulta, pode tirar as dúvidas, que a gente está lá para melhor atender vocês. Estela Vilela, estrategista em emagrecimento. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar muito dessas dicas de hoje, Sim, tá bom? Sim, muito bom. Depois do intervalo, o uso indiscriminado do medicamento Ritalina. Este é o tema da reportagem especial que você confere daqui a pouco.